Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Jesus, por mais um momento contigo. Pai, Senhor, nessa guerra, nessa batalha, nessa peleja, Senhor, continua conosco, continua, Senhor amado, sendo o Senhor das nossas vidas, sendo o Senhor das nossas famílias, papá. Pai, nós queremos continuar, dando-nos forças para prosseguir, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Não queremos parar no meio. Nós queremos ir até o fim. Para a honra e glória do teu nome, Jesus. Te agradecemos por tudo. Por isso nós oramos. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Aplaudam o Senhor. Aleluia. Aleluia. O amém de hoje e de domingo é mesmo diferente. Hoje, essa hora já. Amém. Graças a Deus. Estamos felizes por estar aqui. Felizes por estar de volta. Amém. Deus seja louvado por isso. Amém. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade difícil. Agradecer ao pastor pela oportunidade e por tudo que nos tem sido proporcionado. Amém. Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias. Eu creio ser, para muitos, o texto mais conhecido da Bíblia. Para outros, talvez não. Mas eu diria que é um dos 3 mais usados a nível da Bíblia. Livro de João. O capítulo é 3. O versículo. Não entendi? 16. Amém. Mas vamos ler a partir do verso 14. Amém? Só para dar aqui algum contexto. João 3,14. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. É melhor ler aqui para termos toda uma única versão. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar com o nosso pastor. Senhor Deus, fala conosco pela instrumentalidade do teu Filho, manifestando a tua graça e o teu poder nesta noite, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero já tomar os teus assentos, por gentileza. Aleluia. Antes de nós prosseguirmos, eu ia pedir só a cada irmão que olhasse assim à sua direita, à esquerda, uns olhassem para trás. E quem não encontrar pode levantar a mão, quem encontrar não levanta. Não acha que no dia de hoje na batalha há um ou outro irmão ou pessoa, ou vamos dizer assim, visitante que não está aqui, que devia estar? Alguém que você conhece diz: eu não estou entendendo porque que fulano não está aqui hoje. Amém. Estamos todos, né? Não estamos a entender ou não estamos todos presentes? Amém. Graças a Deus. Isso é importante. Então, um dos motivos de nós não estarmos todos presentes é porque hoje nós estamos no 10º. Amém. Você não pode falhar. Esse aqui é muito sacrifício para falhar. E no 12º dia, nós já caminhamos mais da metade da jornada. Porque se arredondar ali, por ser um número, vamos assim dizer, ímpar, teríamos de posicionar no 11º dia. Nós já estamos no 12º dia. Nós já passamos a metade. Mas com isso eu quero dizer o quê? Nós já somos mais do que vencedores.
E para dizer, por isso é que eu perguntei que alguns não estão aqui. Porque em tudo, em toda batalha, em todo o contexto de guerra é mesmo assim. Começamos muitos, mas vamos acabar poucos. Então você, quando chegar em casa, mesmo que você diz, não, Deus, obrigado, me dá mais força para continuar. Porque na hora de começar, vamos no jejum. Não, todos vamos no jejum. Não, ei, vamos no jejum. Não, se jejum, primeiro dia, segundo, terceiro, sétimo, décimo primeiro, décimo segundo, você fala, é por isso que ontem eu vi o pastor quando disse, Espírito Santo disse que há quem já não está a orar de madrugada. Já é 12º. Se for no estudo, não sei agora, talvez mudaram, mas pelo menos no meu tempo, 12º, você está a entrar já na faculdade. Você já está em outro nível. E é isso que representa essa batalha no dia de hoje. A partir do dia de hoje, você já está a entrar noutro nível. E se você está a entrar noutro nível, as forças podem parecer escassas, mas você tem que perceber que você está entrando noutro nível. E se é outro nível, a tua energia tem que ser diferente. Você diz, não é aqui onde eu cheguei que eu vou parar, eu já andei 12. Não vou parar no 13º ou no 12, qualquer coisa. Agora eu vou chegar no domingo. Eu vou chegar naquele domingo porque eu vou vir jubilar aqui. E muitas das vezes nós esquecemos isso. Então uma das coisas que no dia de hoje nós vamos fazer é semelhante a isso. E o tema que nós hoje vamos tentar avaliar são as contraofensivas do inimigo. Eu não sei se alguns conhecem esse termo contraofensiva, mas hoje em dia, pelo menos, acho que começou na segunda ou na terça, desde que Israel e Irão começaram, ou Irão entrou na guerra com Israel, acho que esse termo está em todos os noticiários. Não do inimigo, mas contraofensiva. E antes de irmos, é só dizer que contraofensiva, que se tiver algum irmão vai dizer, não, eu posso explicar, vamos dizer, castrense, seja o interior, seja a defesa, seja até os serviços de segurança. É como alguém vai se posicionar a um ataque ou a uma ofensiva de uma outra entidade. Nesse caso, o que nós vamos falar hoje é como o inimigo vai se posicionar ou está a se posicionar em função principalmente daqueles que chegaram até o 12º dia. Porque quem já parou só no 10º ou no 5º, o inimigo também já encerrou os mísseis, já guardou as armas, já falou nos soldados, podem voltar, trabalho está feito. Porque mesmo nós falando da guerra que está acontecendo mais no Médio Oriente, nós percebemos que se calhar um mês ou uma semana nós só ouvíamos Israel-Palestina, Israel-Palestina. Mas Israel, segundo se diz a notícia, cumpriu tantos objetivos lá que agora já está a virar mais para outro sítio. Está mais no Líbano e quiçá ainda vai responder outros países. Mas por que estamos a dizer isso? Porque assim como Israel atingiu seus objetivos ali e está tentando desviar sua atenção para outro sítio, Satanás também atingiu o objetivo com alguns já no 1º, outros vamos dizer no 5º, outros vamos dizer no 10º, e nesse momento a atenção dele está sobre todos aqueles que chegaram até o 12º. Quem já parou antes do 12º, o trabalho está feito. Então ele está bem. Só que é contraditório. Ele está bem de que ponto de vista? Está bem do ponto de vista que ele foi dado a conhecer. O ponto de vista que ele foi dado a conhecer, que é o ponto de vista que nos é dado a conhecer, vamos assim dizer, todas as noites. E é verdade, todas as noites nós temos esse ponto de vista. Quando chega meia-noite, você... Só um dia, pô, são 12. Não, são 12. E nos dias mais difíceis você ora quando você... Só andou 30. Esse relógio tem alguma coisa contra mim.
Mas nos dias em que você persistir e embalar, muitos vão confirmar, quando olharam já eram 2. Mas te falaram para parar 1. Mas quando você chegou 30, estava difícil. Quando você falou, também não vou desistir, você acelerou, você foi parar nas 2. Então é importante perceber que para toda ação, você vai ter sempre uma reação. E essa reação começou quando nós levantamos e olhamos para os 30. Nós percebemos que os 30 estavam muito difíceis, mas não é porque o relógio não estava a andar. Do ponto de vista cronológico, do ponto de vista cerebral ou espiritual, aquilo que nos estava a ser transmitido, você já orou, bué, para já. E o que está a acontecer é que nós olhamos para o relógio e dissemos, se calhar vou ver ainda, já orei, bué. Você fala, só 30. Mas há quem chega nos 30 e diz, vou continuar. Há quem chega nos 30 e diz, 30 também está bom, vou sentar. Satanás diz, atingir os meus objetivos. Amém. E antes vou só fazer aqui um recap e dizer que no início do trabalho, nos primeiros dias, quando o pastor falou de Abraão, e acho para alguns que se calhar lembram algumas vezes que também já preguei, eu sempre disse que existem na Bíblia 2 pessoas que me deixam muito estarrecido, vamos assim dizer, perplexo. E uma delas é Noé. Eu já disse isso, eu sempre admirei, lia a história de Noé e tinha alguma dificuldade em perceber. Noé é uma personalidade bíblica difícil de ser lida, difícil de ser entendida. Por que, líder? Não, ele não morreu. Ele não viu a morte. E às vezes até em alguns contextos, você pode ter pessoas que dizem assim, não, mas isso também é estranho, porque a Bíblia diz que o homem está destinado a nascer, crescer e morrer. Então Deus em algum ponto se contradiz. Então para quem analisa Noé, chega uma parte e diz, aqui você tem alguma dificuldade em compreender. Mas quando nós começamos o trabalho, e eu principalmente remotamente acompanhava a live, quando o pastor começou a falar de Noé, eu falei, isso é tremendo. Porque, para quem se lembra e tentar fazer um recap, e aqui mesmo resumido, as diferentes personalidades que tiveram na cadeia genealógica, onde aparece a personagem Noé, todos tiveram a mesma oportunidade. Todos faziam parte da mesma linhagem, mas nem todos tiveram a mesma posição diante das ofertas que lhes foram feitas no seu tempo. E enquanto o pastor falava isso, eu lembrei-me de um filme muito famoso, acho que muitos assistiram, de Dan Brown, Da Vinci, e que fala dos iluminados que governam o mundo. Há uma parte que eles precisam encontrar uma moça que naquele filme disse que é da genealogia de Maria Madalena, numa relação furtuosa, vamos dizer assim, não bíblica, com Cristo, com Jesus. Esse foi um filme dos anos, acho que é 90, algo assim, muito assistido, teve muitas tiragens. Mas por que eu estou a buscar aquilo? Porque enquanto o pastor pregava, aquilo veio à minha mente, porque os Illuminatis, para encontrarem aquela moça, foram buscar, e para quem se lembrar, eles tinham nas capelas, ou vamos assim dizer, nas sacristias de Roma, no Vaticano, tinham livros e livros e livros que mostravam a genealogia de Maria Madalena até naqueles dias. E eles encontram a moça e dizem, você é especial. E ele diz, mas como assim? Não, você é especial, mas para nós termos a certeza, nós temos que tirar uma parte do teu sangue. Tem que tirar um pouco do teu sangue. Eles tiram o sangue
e colocam num recipiente, um sistema, fazem umas evocações e o sangue se transforma e eles percebem, aqui tem sangue de Maria Madalena. Por quê? Porque no início, e principalmente na primeira semana, o pastor Pan sempre dizia que nós temos na nossa linhagem aquilo que são os nossos ancestrais. E nós em muitos momentos não nos lembramos disso. E por que eu fui buscar? Porque já assisti o filme, mas nunca tive essa percepção de que se for encontrar alguém na nossa linhagem, vai ser encontrada. Amém? Então, mas o que acontece? Quando você olha para isso, você percebe, não, então aqui há alguma coisa. Mas o principal racional que existia naquele contexto era que para a sociedade isso não existe. Certo? Aonde é que o líder quer chegar? Nas contraofensivas do inimigo, as ferramentas que Satanás utilizam, e das quais o pastor Panso também falou, principalmente na primeira semana, quando falou de Noé, quando falou de Moisés, quando Moisés se apresenta diante do faraó e diz, vamos sair, vou tirar o povo, a primeira resposta que lhe deram foi, só foi não. E muitos de nós, quando começamos a orar, o primeiro sonho que nós tivemos estava a nos apertar o pescoço. Assim que nós começamos a orar, alguém entrou no nosso sonho e disse, você está a pensar que vai aonde? Você daqui não vai a lado nenhum, nós não vamos te deixar sair. Então a resposta que o inimigo está a te dar é não. Mas quando Moisés insistiu, o faraó muda a sua estratégia e diz, se calhar até você já pode ir. Não precisa fazer mais confusão. Quem levar só, desde que você leva só ou faz só isso. Então, a segunda contraofensiva do inimigo é a capacidade que eles têm de nos mostrar que até onde nós chegamos já está bom. Você já orou 12 dias, continua mais. Não precisa, já está, não precisa. E quando nós percebemos que alguma coisa está a acontecer e que estamos a sentir que está a mudar, o que vem no nosso íntimo é, já está bom. Só que não está nada bom. Só estão mesmo a usar a tua interpretação para você parar no meio do caminho. E aqui enquanto falo, vem sempre ao meu coração uma história que eu também gosto muito, que é a de Pedro. Quando ele viu Cristo andando no mar e Cristo lhe chama, ele começou a andar em direção a Cristo até o momento que ele se distraiu. Quando ele olhou para o vento, o que lhe aconteceu? Começou a afundar. Nós estamos a caminhar, estamos a viver um milagre. A partir do momento que nós vamos nos distrair, ou a partir do momento que nós vamos achar que já está acontecendo alguma coisa, eu vou querer parar. E o parar significa estou a afundar. Porque quem está no 5 veio segunda, terça, veio todos os dias, orou todos os dias à noite, mas quando chegou no 10, disse, não, todo dia na igreja, vou segunda, quarta e sexta. Vou acordar 12 dias de madrugada, não, já orei muito, agora também, não, eu estou cansado. Porque do ponto de vista físico, todos nós, para além de emagrecer um bocado, estamos cansados. Há quem já dormia 19 horas. Há quem dormia 20, há quem dormia 21. E se for como eu, que cheguei a encontrar, até assustei, só os que estão a sair daqui para ir no Quilamba, alguns estão a chegar a 22, 23, por causa das obras. E quando chega em casa, aquilo é, ou se vai comer, quando assustar, meia-noite. Ei! Não, o pastor também não está aqui, Deus vai entender. Não, hoje Deus vai entender. E quando vê isso, vai falar, você também está cansado. Descanse um bocado. Só que muitas das vezes, quando nós estamos numa guerra, e não precisa ser guerra de exército, mesmo quando nós éramos crianças, você está a lutar com alguém, quando, sei lá, aconteceu qualquer coisa, deram uma queda, você está por cima ou está dando um café, alguém chega, só separa. Aquela pessoa que lhe separaram, quando respira bem, pode te vencer a guerra. Porque você deu tempo dele recuperar o fôlego.
E quando ele recupera o fôlego, todo mundo está dizendo assim, não, esse filho está bom. Mas o que está ali só está a recuperar o fôlego, mas já está aplaudindo. Mas a luta ainda não acabou. Só que quando ele voltar, você também, como já está com orgulho de que venceste, no final vão dizer, você que estava mesmo a ganhar, te bateram assim como? Você deixou ele respirar. Não deixe respirar. Não, porque muitos de nós até estamos já orando no 12º dia. Muitos de nós, há quem tem emprego, já lhe ligaram, tem entrevista. Há quem precisa de mais dinheiro, fala, não, vou te transferir. Há quem tem promoção, ele fala, olha, aqui já tem uma vaga. Mas o que Satanás vai te dizer depois, a vaga já está. Se até a vaga já está, pode parar de orar. Você está continuando a orar por quê? Não, líder, eu orei muito para entrar na faculdade. Já está, a bolsa está saindo, estão a tratar os documentos. Meu irmão, estão a tratar. Você ainda não entrou. E nós não estamos a orar. O Moisés, quando chamou o povo, não disse, povo, eu estou a vos tirar daqui para vocês verem Canaã, ouvirem falar de Canaã. Eu estou a vos tirar daqui para vocês entrarem em Canaã e possuírem Canaã. Enquanto nós aceitarmos ouvir ou aceitarmos ver, então nós vamos parar sempre no ouvir ou no ver e nunca vai viver. Porque muitos que aqui estamos, provavelmente alguns já chegaram ao chefe e disse, eu gosto muito de trabalhar contigo, tem uma vaga, acho que vamos te promover. Passa um tempo, você fica na expectativa, não acontece nada. Quem aqui nunca foi pedir, seja os que trabalham, agora os que não trabalham, um emprego, alguém, um tio, um amigo, alguém disse, para conseguir uma vaga e pôs lá todo o documento, só falta mesmo, e esse é o que mais dói, só falta mesmo um chefe de departamento ali do RH assinar. É só uma assinatura, já está tudo. É só uma assinatura. Essa assinatura nunca vai chegar. Mas nós, quando chegamos em casa, falamos, amor, se é casado, fala, amor, falei com o meu colega, ele já está tudo. Assim mesmo, até final desse mês, estou a trabalhar. Mas essa vaga nunca vai chegar. Por quê? Porque ele percebeu, não, está a acontecer qualquer coisa. Primeiro eu lhe disse não. Só que quando eu lhe disse não, se ele orava até uma, está a orar até as 2. Então eu parei e disse, não, então vou te dar alguma coisa. Como eu já estou a te dar o sinal de que vai acontecer alguma coisa, agora eram 200 na CCS, agora só está a orar já 30. Então o meu sucesso já começou, porque eu já deixei cair uns tantos. Nos dias de hoje, uma das maiores ferramentas de Satanás, vamos falar da contraofensiva, não é chocar de frente. Quem vem analisando, mesmo nós às vezes na juventude, os líderes, falamos isso. Nós às vezes temos um jovem, trabalha, de repente o jovem se converte, começa a trabalhar na igreja, começa a orar, começa a jejuar. Você chega aqui sábado, a igreja está vazia, ele sozinho no canto a orar. Quando você acompanha o jovem, um dia se esse jovem parar, nunca vais ouvir que lhe apertaram de noite, ele parou. Sempre vais ouvir que ele parou porque lhe deram emprego, que ele parou porque a faculdade saiu, ou que ele parou porque os pais mudaram de bairro. Tem muitas coisas na nossa vida que estão a acontecer. Nós estamos a nos aliar à vontade de Deus. Satanás olhou, tentou se posicionar, disse, eu não consigo entrar nesse caminho, mas eu consigo lhe convencer ele a sair do caminho, porque eu sozinho não consigo lhe arrastar no caminho. Porque nós oramos, Deus, cria um envolto sobre nós, como nós oramos, assim como foi com o povo de Israel, nos cubra com teu sangue. Ele não consegue nos tocar, porque nós também estamos a orar que Deus tem que nos cobrir com sangue. Então, se sobre nós tem o sangue de Cristo, eu não consigo lhe tocar. E o pastor dizia, Satanás é vencido, mas nunca, ele não está convencido. 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 Ele não está convenci
Então te tocar, ele não vai te tocar. Mas te chamar, ele pode te chamar. Satanás nunca pegou no fruto proibido, pôs na mão da Eva. Lhe falou, tira. Estás mesmo aqui achas mesmo só que viver no Éden só assim mesmo é boa coisa, só ficar mesmo assim no Éden sem fazer nada. Deus estava os proibir boas coisas, pega na tua mão, tira. Ou seja, faz aquilo que eu estou a te dizer. E aquilo que eu estou a te dizer vai tirar a proteção de Deus sobre a tua vida. E quando ela sair, eu conseguirei tocar na tua vida. Então há situações em que Satanás chegou já num ponto, você ainda não percebeu, teu tio, tua mãe, teus filhos, alianças satânicas, sonhos noturnos estão a cair por terra, altares estão a cair por terra. Ele se reúne e diz, não estamos a conseguir. Ele diz, não, mas já vou também não consegui. A vassoura não funcionou, a câmara não está a pegar. Eu quando procuro não estou a lhe encontrar. O que é que eu faço? Lhe tira o tempo de oração. E lhe tira a percepção de quem é Cristo. Porque o que nós estamos a fazer nessa batalha é pelejar pela família. Mas verdadeiramente o que nós estamos a fazer é clamar pela percepção de Cristo nas nossas vidas e nas nossas famílias. Nós estamos a dizer que Cristo se posicione nas nossas famílias, que o sangue de Cristo limpe a nossa hierarquia, que o poder de Jesus Cristo destrua todo altar que clama no meu nome. O que nós estamos a fazer é trazer a percepção de Cristo sobre nossas vidas. E quando nós olhamos para o texto ou para os textos que nós lemos, nós começamos a perceber que em João 3,14 a Bíblia diz, assim como Moisés levantou, assim como Moisés colocou Cristo, como colocou a serpente acima de todo Israel, é importante que seja feito com o Filho de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, o povo de Israel chegou a uma altura da caminhada que eles não vêm, Satanás não se apresentou para eles matar. Satanás só lhes ofereceu algo para eles pecarem. E ao pecar eles precisavam levantar Cristo sobre todo Israel. Ou seja, Cristo precisava estar por cima sobre todo Israel. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a fazer algo que nossas famílias, nossos pais ou nós mesmos em algum momento nós pecamos. E nós estamos enfermos, mas a batalha está nos a dizer, levante Cristo sobre toda a tua família. Coloque Cristo acima de todas as coisas na tua família. Diga, os inimigos podiam atacar Israel naquele lugar. Na hora que Moisés levanta a serpente, se o povo de Israel fosse atacado, o adversário não ia reconhecer Moisés porque é muita gente. O adversário não ia reconhecer Arão, não ia reconhecer Miriam, mas ia reconhecer a serpente que estava na cruz representando Cristo. Porque quem está longe vê quem está alto, quem está fora vê quem está mais alto. Por isso é que a Bíblia diz que várias vezes homens de Deus, generais, reis, para irem à guerra, primeiro se colocavam no monte. Porque quem está no monte vê melhor, mas também é melhor visto e dificilmente atingido. O que está a acontecer é que quem está longe da tua casa, ele não está vendo o número da casa, mas está vendo, aí levantaram lá qualquer coisa. Tem uma coisa com muito poder ali que está a levantar. Só que quando está a levantar, ele percebe, contra esta coisa, contra este poder, eu não consigo combater. A não ser que ele próprio se convença que a altura que ele levantou Cristo é suficiente para ele parar. Para que quando ele pare, eu consiga me aproximar dele. Por isso é que quando nós olhamos para João 3,16, que é o texto mais famoso, nós podemos dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus, quando amou o mundo, não disse, vou destruir Satanás.
Não disse, vou matar os demônios. Não, não disse isso. Disse, vou entregar meu filho amado. Mas ele concedeu uma graça. E é com esta graça que Satanás tem jogado nas nossas vidas eternamente. Para que todo aquele que nele crê. Crer é algo que acontece depois de você ter a revelação de quem é Cristo. Todos nós, enquanto estávamos no mundo, a única coisa, ou a principal coisa que Satanás fazia na nossa vida era nos dar a percepção de que Cristo não é nada, de que Deus não é nada, de que Deus não é ninguém, de que Deus não pode nada. Então, enquanto nós tivermos essa percepção, o que vai acontecer nas nossas vidas é nada. E se nós andarmos metade do caminho e nos convencermos de que já fizemos tudo, o que vai acontecer ou é nada ou é a metade do caminho. E a metade do caminho para quem quer ser mãe é ficar grávida. Mas quem quer ser mãe não quer só ficar grávida. Quem quer ser mãe não quer ter sua dor de parto. Quem quer ser mãe por completo. Porque aquela mulher que é gestada e chegar num ponto de dizer, não aguento, vou tirar, ela não pode ser considerada mãe. Até pode ser chamada gestante ou que foi gestada, mas mãe nunca. Então você nunca vai ser chamado de vencedor se você decidir parar no caminho. Não, líder, não está acontecendo ou já começou. Porque aqui tem dois caminhos. Isso varia em função da percepção e do ser de cada um. Há uns que a percepção que lhe é dada é que não está a acontecer. Porque aquilo é a medida da tua fé. A medida da tua fé, Satanás vai dizer, a esse eu vou lhe dar falta de sinais. Mas, come on, crer não tem nada a ver com os sinais. Crer tem a ver com quem eu estou a buscar. A partir do momento que eu tenho percepção de quem é Cristo, só tem que aparecer na minha mente. Quando Satanás fala, eu digo, o meu Redentor vive. Pode mostrar o que você quiser. Eu conheço o Deus que eu busco. Se não for hoje, se não for amanhã, Ele vai ainda assim manifestar. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o meu Senhor quiser fazer, Ele fará. Se Ele não quiser, Ele não fará. Pode nos colocar, pode nos colocar. Deus pegou e entrou. Tudo depende da percepção que nós temos. Para quem está lhe sedado que não está acontecendo nada, não se preocupa com os sinais. Se você olhar para os sinais, não vai acontecer nada. Deus sabe como Ele cozinha as coisas, Ele sabe como fazer as coisas. O que nós temos que perceber, eu não olho para os sinais. Sinais é consequência da comunhão. Se uma mulher, e vou sempre, Deus sabe porque quer ficar mãe e está sempre a olhar para os sinais, mas não dorme com o marido, não trata o marido, não faz isso, vai ficar grávida. Porque ela está preocupada com os sinais, com coisa que não depende dela. O que depende dela, ela tem que cumprir na íntegra. O que depende de nós, nós temos que cumprir na íntegra. Eu vivi essa experiência durante a minha ausência por duas situações, mas vou dar uma que é tremenda. Foi muito importante. Eu acho que uma vez aqui eu falei que o meu pai não era cristão, não tinha aceito Jesus. E que eu falava com ele e ele dizia, meu filho, tudo que você fala eu já sei. E aconteceu que, pronto, teve essa saída, me ausentei. E ele ficou doente. Muito doente. E as minhas irmãs ligaram e disseram, olha, eu estou aqui já atravessamos o mar, tá, o oceano. Não tem mais o que eu vou fazer aqui. Vocês ali vão fazer o que vocês sabem fazer. E eu aqui também vou fazer aquilo que eu sei fazer. A minha mãe me perguntou o quê? Não, isso aí já deixa só. O que eu sei fazer, eu tenho que fazer. E enquanto isso acontecia, eu só comecei a orar. E uma coisa, pastor, que Deus trouxe ao meu coração de Jabez.
é que oração ou a oração e a fé, como nós aprendemos já vez, mas uma coisa é você ouvir, há coisas que você ouve e ela não produz fruto no momento certo, ela não produz fruto naquele momento, ele produz fruto num momento específico. E enquanto eu orava para isso, houve momentos que eu orava com tristeza, orava com preocupação, orava com angústia. E quando eu via a mensagem das minhas irmãs ou chamada, eu dizia, será? Então às vezes antes de eu atender, eu orava assim, por favor, tem misericórdia. Uma vez até a líder dela ligou e disse, mas não sou eu, então teu pai tá bom. Eu disse, calma. Mas houve um período em que enquanto eu orava e meditava, Deus disse, e Deus me levou em Jabes, que oração não é com tristeza, oração é com fé. Eu disse, mas as notícias que estão a chegar lá é mesmo difícil. E Deus disse, mas você tem que crer em mim e tem que saber que o mais importante nessa situação não é se fica bom, se fica mal. Ficar bom é importante, mas o mais importante é a salvação. E eu disse, mas assim mesmo, eu estou aqui. Minhas irmãs não vivem com ele, mas estão lá. Mas também não vão ter essa intenção de pregar. Vou pregar como? Ele vai se converter, mas como? Se acontecer alguma coisa. E enquanto eu falava isso, Deus dizia, ora. E eu comecei a orar. Passado mais ou menos uma semana, até algumas pessoas diziam, mas você não está preocupado? Não liga. Eu disse, não, eu não estou a ligar, não é porque eu não estou preocupado. Eu não estou a ligar porque eu estou ocupado. E eu aprendi isso com Neemias. Quando Neemias ele chama, ele diz, eu não vou vir. Não é porque não estou preocupado, é porque eu estou ocupado. Porque com quem eu estou ocupado, ele vai estar preocupado em resolver o meu problema que eu não estou preocupado. E quando eu percebi que essa revelação entrou no meu espírito, eu comecei a orar. Passou mais ou menos 24 horas. Minha irmã me ligou. Eu falei, não é hoje. De tarde, não é hoje. Eu atendi ela. É para o pai, está recuperado, está sendo assim. Mas tem uma questão, ele como não está se movendo muito, então está de cama, está assim. Mas há uma coisa que ele agora mesmo é todos os dias. Eu falei o quê? Ele agora só ouve pregação todos os dias. Eu falei, pregação? Você encontrou onde pregação? Ele disse, não, como você não está no momento da saudade, ele disse que te ouvir. Das vezes que você não atendeu, ele não conseguiu te ouvir. E como ele não conseguiu te ouvir, ele falou no Bernardino, o teu irmão não é pastor? Não, ele não é isso. Não, mas eu levei ele, pastor, sim. Pega todas as pregações que ele anda a pregar, põe. Eu falei, né, minha irmã, sério? Ele disse todas. Ela disse, Manuela, você não está a entender. É que aquilo meteram já no telefone. Ele ouve, volta a ouvir, ouve, volta a ouvir, ouve, volta a ouvir, ouve, volta a ouvir. Eu disse, Então eu pego no telefone e ele ligo. Ele já, meu filho, estou a te ouvir. Fala. Eu já, como o pai está? Disse, não, estou a melhorar, graças a Deus. Mas está difícil. Eu disse, agora faz isso que ele disse, nada, também não estou preocupado. Agora eu estou a te ouvir todos os dias. Mas é todo. Ele disse, mas o papai está a me ouvir. Eu quando falava, o papai dizia, papai já sabe. Não, olha, eu na verdade achava que sabia. Mas nunca encontrei uma pessoa que explica assim tão pausado como você. Você aprendeu isso aonde? Eu falei, eu ainda lhe disse, eu aprendi mesmo com o papai. Ele disse, não pode. Ele falou, até estudei mesmo bem, mas nem metade do que você fala eu conseguiria te explicar. Eu conhecia a Bíblia, mas lia mesmo só às vezes à toa, não entendia. Mas depois eu comecei a ouvir, e a forma que você fala, e ele disse, para melhorar, é que eu te conheço de neném, tá vendo? Todas as coisas que você anda a contar, eu sei, eu vi, a coisa que você contou de casa, eu falei, e aí isso aconteceu comigo. Ei, eu lhe vi mesmo isso. Eu quando paro, eu disse, ei, e agora? Ele
agora estou só a te esperar. Ou disse, para quê? Não, para você tem que arranjar um jeito, tem que fazer alguma coisa. Aí o Espírito Santo me disse, quando você estava ocupado, eu estava preocupado com aquilo que te preocupava. E como você estava ocupado comigo, e eu estava preocupado com aquilo que te ocupava, agora ele fala do Evangelho. E eu lhe disse, comecei a lhe falar e eu lhe perguntei, não quer aceitar Jesus? Ele disse, assim mesmo que você chegar, no primeiro dia mesmo vou aceitar. Eu falei, não precisa. Assim mesmo que nós estamos no telefone, vou te falar do Evangelho, você diz se aceita ou não, vamos orar. Ele falou, vamos. Agora mesmo, põe no viva voz. Eu falei, mas está aí sozinho, vai fazer como? Sozinho. Vou mandar chamar todos de casa, todos. Chamou todos os meus irmãos, todos. Eu tenho muitos irmãos pequenos. E eles todos no quarto. E eu comecei a falar, ele começou a repetir. Orou comigo, aceitou Jesus. E eu lhe perguntei, agora o que você sente, o que você quer fazer? Ele me disse, quero perdoar todos. Quero abrir meu coração, quero descansar. A partir daquele momento, minha preocupação, que me levou a estar ocupado com Deus, não ocupado com a preocupação, mudou. E naquele momento, assim que eu desliguei o telefone, eu estava na rua, sentei num banco, comecei a chorar, comecei a orar, falei, Deus, primeiro te agradeço, segundo te peço perdão. Porque embora ter me ocupado com as coisas de Deus, existiram momentos em mim, principalmente no início, que eu tive alguma dificuldade em me desligar da preocupação e me ligar apenas na ocupação. Me desligar do que estava acontecendo em Angola e me preocupar apenas na oração. Dizer, eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Eu não sei como ele vai resolver esse assunto, mas ele vai resolver este assunto. Mas o que Satanás, nas suas contraofensivas, vai te dizer, tá, olha aqui. Você pessoalmente mesmo estava lá com a tua Bíblia. Papai vem falar, oi, sai daqui. Isso aqui, antes de você saber, eu já sabia. Satanás vai dizer, você não lembra daquele dia? Você não lembra isso? Você não lembra aquilo? Ele está te mostrar tudo o que aconteceu. Como disse o pastor Edivalson, ele está te mostrar o passado. Jesus já é no passado. E ontem eu tive a percepção, esse texto nunca se conjugou nos tempos. Enquanto o pastor Edivalson pregava, eu percebi, nunca se conjugou nos tempos. Ele não disse, Jesus era, Jesus é e Jesus será. Ele é e ele é. Os tempos mudam, o verbo não muda, porque ele próprio é o verbo. Ele não permite mudança no verbo, ele permite mudança no tempo. Mas ele, enquanto o verbo não permite que a frase mude, ele diz, eu sou. Líder, não entendi, porque a contraofensiva do inimigo é nos mostrar tudo aquilo que nós temos que deixar de fazer, porque já não adianta. Deus, quando olhou para o mundo, disse, não vou destruir o mundo, não vou destruir Satanás, vou lhes entregar meu filho, vou lhes entregar o poder. Só que, para você conseguir usufruir desse poder, você tem que crer. A chave é essa, você tem que crer, você tem que perceber. Não, o líder, você está falando uma coisa que você não está entendendo. E enquanto eu meditava isso, principalmente no avião, eu achei uma coisa engraçada. Nós estamos no avião e nós mais velhos, quando chega já, principalmente aqui no deserto de Saara, no Egito, avião trepida, aquilo. Você mais velho tem noção, não, você fala, Jesus tem misericórdia. Enquanto eu estou em Jesus tem misericórdia, precisa meu filho Gabriel, só está assim, papai, não tem uma outra série? Eu estava, sim. Você não está vendo a forma que esse avião está mexendo, pessoas que estão dormindo. É como disse a minha filha, ela fala assim, papai, no avião, quando aquilo começa a aquecer,
Você ouve até língua estranha. Aquilo começa, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Mas a criança que está dentro do avião, ele está a trocar o boneco. Meu irmão, é assim. Se vocês estão preocupados, eu não estou. Porque eu sei que esse avião vai chegar. O piloto que está lá à frente estudou para fazer o avião chegar. E ele que é criança está a descansar e confia no avião que foi feito por mãos de homem. Foi feito por um ser humano que pode estar chateado, triste, frustrado, decepcionado e dizer: hoje mesmo vou pousar com esse avião aqui no meio do deserto. E ele está a descansar. Nós estamos num avião que não foi feito por mãos de homens. O piloto não é homem, é Deus. Mas nós não queremos descansar, nós estamos preocupados. O que Deus colocou para essa noite é: você tem que descansar. Não desistir, é descansar. Líder, então não vou orar mais não. Você vai orar, mas você tem que orar com a ciência de que o piloto que está no avião vai garantir que esse avião chegue no destino. Não, mas na minha casa não estamos da calma. E enquanto nós estávamos na direção, falava: Deus tem misericórdia de nós. Deus dizia: lembra, eu tinha um tio que tinha lavra. E quando nós éramos mais novos, íamos às vezes lá, ele falava, porque ele veio do Kwanzaa à noite, ele dizia: vocês têm que aprender as coisas da terra. Vocês jovens da cidade não sabem nada. Isso é que? Você te pergunta que Isaac, acha que isso é uma mangueira, não? Você não sabe mesmo o que é Isaac, você? A mandioca está de onde? A mandioca está onde aqui? Então você diz: mas não deve ser um fruto, aqui tem que ter uma árvore que dá mandioca. Você chega lá, tira. Porque você é criança. E Deus me dizia: para quem tem, e aqui principalmente as pessoas ou que vieram do interior, que já viveram essa experiência, quem come mandioca, quando a mandioca está mesmo bem pronta, até aqui podemos ajudar. Aquela mandioqueira tem muitas folhas. Aquela ponta tem muitas folhas. Já está aqui, tipo seca. Nós assim da cidade que não conhecemos, vamos chegar lá e falar: mas esses pau aqui não estão a fazer nada. No momento que a mandioqueira tem folha, não tem mandioca. No momento que a mandioqueira perde as folhas, já tem mandioca. Mas o mandioqueiro, o tio que está a lavrar, ainda não viu a mandioca. Mas ele só sabe que se eu plantei aqui, aqui vai ter mandioca. Ele ainda não viu a mandioca, porque a areia continua a cobrir a mandioca. Agora o que ele precisa de fazer é pegar naquele pau que tinha folha, que tinha sinais, que já não tem sinais. Você diz: você perdeu os sinais, mas eu vou pegar nesse novo sinal que está dando, porque a mandioca sem folha dá sinal de uma árvore morta, parece algo morto. Mas ele tem que dizer: você pode parecer morto, mas quando eu te puxar, você vai sair e vai vir vida. Só que quem está puxando a mandioqueira, e para quem já viveu essa experiência, assistiu, não é fácil. Nós assim da cidade não podemos chegar só lá, saiu, não vai. Você pode puxar, tá vendo, a terra está a mover, mas ela ainda não saiu. Você pode puxar, se calhar uma parte da mandioca pode aparecer, mas ela não vai sair. Mas o fato de você estar a puxar a morte ou a parte morta para dar a parte viva, não significa dizer que a parte viva não está lá. A parte viva está lá. Só que você ainda não acabou de fazer o processo para que você tire a morta e você consiga usufruir da vida. Há coisas na nossa vida que tinham sinais. Uns pararam já. Há outros, sinais caíram, também pararam já. Há outros viram, morreu. Essa árvore tipo é só um pau. Mas quem crê em Cristo
Você pode ser morte, você pode ter uma ponta sem folhas, você pode parecer um pau sem sentido. Eu vou puxar até que a morte saia e a vida apareça. Igreja, o que Deus está a dizer? Não pare sem terminar o processo. Estão a te dar folhas ou estão a te dar sinais de morte? Quer com folhas, quer sem folhas, continua a puxar até que a vida que está lá embaixo, ela se manifeste. Porque se não se manifestar, só vais viver do ouvir ou só vais viver do ver, mas experimentar a mandioca que está lá embaixo, meu irmão, nunca. E muitos de nós, às vezes, que principalmente eu digo nós da cidade, que comemos mandioca, só comemos a mandioca cozida. Meu pai só dizia, isso é um desperdício. Mas eu comer mandioca cozida, mandioca sei lá, não. A mandioca você pega mesmo, principalmente aquela mesmo doce, aquela rosada, é vermelha. Você quando corta, põe na boca, você fala, xiii. Mas para chegar naquela mandioca, alguém cumpriu um processo. A coisa que Deus está a dizer, você não vai precisar preparar muito. Não vai precisar pôr a fogo. Não vai precisar misturar muita coisa. Termina só o processo. Tira só o que você tem que tirar. Chega só até no final. Quando você cortar, você vai dizer, ei, isso aqui é bom. Semelhante à mulher gestada. Alguma coisa Deus tem pela mulher gestada nesse lugar. É a terceira ou quarta vez. Não é parando no meio do caminho. Não é parando por causa dos enjoos. Não é parando porque você até sentiu algo, mas quando foi no médico, o médico disse, abortou. Não é isso que vai te fazer ser mãe. O que vai nos fazer ser mãe, ser pai, é levar aquela gestação até o final. É dizer, eu posso sentir a dor, mas quando chegar no momento terminar a dor, mesmo quando eu te veja assim, eu vou falar, dá um som, meu neném. Eu quero pôr meu neném aqui nos braços, eu quero sentir. Mas o corpo está dorindo, mas eu vou falar, é doce, é suave, é lindo, é maravilhoso. Líder, no meio de tudo o que o líder transmitiu, Satanás vai usar muitas ferramentas. Mas a ferramenta mais comum que nós estamos à espera é que alguém nos aperte no pescoço. É que alguém venha lutar conosco. Nós já estamos num momento do trabalho que mais ninguém vai vir lutar contigo. Mas ele não desistiu de te fazer parar. Ele só mudou a estratégia. Ele só está te dando um sentimento de descanso, um sentimento de paz, um sentimento de cansaço, um sinal de que as coisas vão acontecer e você vai dizer, parou. Não, líder, eu no meu caso até nem as coisas vão acontecer. Eu mesmo pedi emprego, ainda nem cheguei na metade do trabalho, já me chamaram, já deram a vaga, então parei. Meu irmão, você só chegou no dia 12 ou dia 11, a oportunidade de emprego já saiu. Se você chegar no dia 21, se você chegar no dia 21, assim mesmo que você entrar, não te promoveram. Não vou te falar, não, nem nessa área. Não vou te falar, não, viaja já para ir fazer formação 3 meses nos Estados Unidos, na Inglaterra. Vamos pagar teu mestrado, não é assim. Não, líder, eu se pagar meu mestrado, tem marido. Tem pessoa que está a lhe chamar, vem, sim, você vai fazer um mestrado. Eu tenho mulher, não, não acabei. Vai você, vai a tua mulher, vai os teus filhos. E nós temos subsídio para a tua esposa, porque eu costumo dizer, as bênçãos de Deus não se explicam. Líder, mas quando testemunho, a pessoa que você vê aqui, a bênção é tão forte que ele está baralhado, está trocado. Bem, o ano passado, não foi, acho que foi esse mês. É difícil.
Quando Deus termina de cumprir aquilo que Ele te prometeu, você não consegue explicar. Meu irmão, se Deus te prometeu algo, você já está a explicar. Eu te digo mesmo hoje, ainda não acabou. Quando acabar o que Ele te prometeu, você não vai ter palavras. Não tem palavras. Você só vai dizer: Deus, eu não sei o que falar. Quando te chamarem no serviço, no emprego, filho, gestação, você vai dizer: eu assim. A única coisa que eu vou dizer mesmo só já, glória a Deus. Porque se eu explicar é difícil. Teve uma altura que lá nós tínhamos que tratar um documento para o bebê e fomos para um sítio difícil de tratar documento. Eu disse à minha esposa: entra, eu vou ficar aqui com as crianças. Ela entrou, depois ela me chamou. Quando eu ia passando, mas naquele momento, naquela noite, eu só estava já em oração para falar: Deus, eu tenho que ir embora, esse documento tem que sair, esse documento tem que sair. Senhor, mas nesse país, tratar documento estrangeiro, eu estou a passar. Vem uma moça: moço, bom dia. A senhora já que está a atender, lá fora. Não, eu não estou a falar aqui no Camama, não. Estou a falar num sítio que você tem que apanhar avião e ir lá fora. Ela já, moço, por favor, assim, não sei porquê, eu acho que te conheço. Eu no meu coração falei: eu que estou a sair de lá. Aqui mesmo, antes de começar a falar que me conhece. Não, eu te conheço. Eu disse já, mas calma aí. Tá bem. Me conhece de onde? É assim, eu acho que você me conhece, tem que ser ou da universidade, ou então mesmo só já pode ser da igreja. Ela disse: a universidade não. Não, então ela tem certeza que a universidade não. Igreja. Eu disse: é de que igreja? Agora já não vou. Mas eu era daquela igreja onde nós saímos na assembleia. Eu disse: qual assembleia? Uma coisa: então me conheces? Eu disse: me conhece. Eu fazia jogar. Ela já: você, essa é tua esposa? Manda trazer os documentos, traz os documentos, traz os documentos. Quando a minha esposa voltou outros dias, até no dia que ela não tinha marcação, estava ela atender. Agora entende, quem está a orar pelos documentos, que sou eu, não tenho noção de que Deus vai pôr uma pessoa, ou já pôs a pessoa, que me conhece. Porque a pessoa não começou a trabalhar naquele dia, eu é que não vi a pessoa. Ou se vi a pessoa não me reconheceu. Mas a oração faz com que a mente da pessoa se abra. E quando você está passando, ele diz: eu acho que te conheço. Mas na nossa mente e no nosso coração, vou ligar para aquele motivo. Vou ainda perguntar aqui se ninguém tem uma amiga ou um advogado. Você quer desenhar como Deus deve resolver o processo. E o que Deus está dizendo essa noite na batalha é: se conecta comigo e deixa eu resolver o processo. Tem pessoas que já estão do teu lado, tem pessoas que estão a ver o teu documento, só não está reconhecendo o teu nome porque você não se conectou comigo. Quando você se conectar comigo, eu vou abrir a mente dele e vou dizer: você conhece esse nome? Não, não conheço, mas você gostou desse nome? Não, foi na entrevista. Gostei da tua cara, gostei da tua forma de ser. Tem muitas pessoas na vida que se vão na entrevista e dizem: gostei da forma com que você me atendeu. Mas você pode dizer: mas eu atendo assim todos os dias. Mas naquele dia Deus está a dizer: como você creu em mim, você se comportou que nem Moisés com o povo de Israel, você me levantou acima de todas as coisas. Então eu vou dizer: agora eu vou me manifestar. Mas num cenário de que todas as coisas estão complicadas. Tem um louvor que diz assim, não lembro tão bem não, nem vou tentar cantar, senão o líder Nelson amanhã vai pedir ao pastor para me pôr na disciplina, que diz assim: quando você passa na prova e tudo mais, o Senhor dá a graça de me colocar na tempestade, só para que eu veja o arco-íris, para você falar comigo. Ou seja, Deus em certas situações
por causa da sua glória, Ele não resolve a situação quando a situação é simples. Ele permite te colocar dentro da tempestade para a situação se complicar. Como você não está vendo sol, não está vendo lua, não está vendo saída, só está vendo nuvem, você vai dizer: aonde é que eu vou sair? Deus começa a pintar um arco-íris para dizer: aonde ninguém conseguiu entrar, aonde ninguém conseguiu tirar, aonde ninguém conseguiu chegar, eu me apresento hoje e me manifesto com toda a minha presença. Quando a mulher do fluxo de sangue vê Cristo, ela já tinha passado nos médicos, ela já tinha gasto dinheiro. A Bíblia não diz, mas provavelmente quimbandeiro, feiticeiro, todas as árvores ele já passou. Mas Deus está dizendo: eu vou deixar você se complicar, para no momento de mais complicação, ela está numa posição que ela já não tem mais nada. Ela diz: eu creio, se tão somente eu lhe tocar, se tão somente eu crer nele. Mas eu gosto de conjunturar, porque ela era uma mulher que ficava separada. Quando ela está fora, provavelmente as pessoas dizem: cuidado, vão te apedrejar, você não pode estar ali. Como é que você vai chegar e que isso ali tem multidão? Satanás está a lhe mostrar tudo o que ela não pode fazer. Mas Deus já nos mostrou desde João 3,16 a única coisa que nós temos que fazer, que é crer. Quando nós cremos, as coisas têm que acontecer. E quando você olha, por exemplo, para os apóstolos, na cura daquele doente na Porta Formosa, a Bíblia diz que aquele doente já existia no tempo de Cristo. Provavelmente para o doente ele dizia: não, agora chegou. Não estou a ouvir, Cristo está aqui na cidade, agora chegou. A Bíblia não retrata, mas ele não conseguiu chegar diante de Cristo, ele não conseguiu alcançar sua cura. Deus permitiu que as coisas se fechassem. Para quem está num tempo em que Cristo passou, ou passou um profeta, aqui vamos ter um tempo, você tem mesmo já que curaram todo mundo, só você é que não te curaram. Não, quem estava curado é o pastor Panzo, agora está nos Estados Unidos. Você fala: não, o meu caso assim mesmo, acabou. Cristo ascendeu, então apareceram os apóstolos. Me dá sua esmola. Pedro está a virar, os apóstolos estão a virar, estão a dizer: nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos, nós estamos a te dar. Levanta-te e anda. Há coisas que ainda não aconteceram, porque o nível de preocupação versus o nível da tua fé é diferente. Satanás te enviou tanta mensagem na mente durante essa batalha, que a tua fé está menor que a tua preocupação. Mas Deus nessa noite está a dizer: inverte a balança, põe a tua fé maior do que a tua preocupação. Esquece os exames, esquece os testes, esquece tudo. Diga: o meu Redentor, Ele vive, Ele é todo poderoso. Se coloque em pé. Estamos cansados, estamos batalhando há 12 dias, mas é momento de você dizer: os altares que clamam, as alianças, os pactos, eu não estou cansado. E se estava cansado, a palavra de Deus diz que nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Nós temos que comer a palavra de Deus para que ela produza fruto no momento certo, no dia mau, no dia da necessidade. Feche os teus olhos. Você sabe aquilo que você tem ouvido durante essa batalha. Você sabe aquilo que você está a escutar nos últimos dias. Não adianta, chega, já há sinais. Estás muito cansado, estás muito magra, estás muito magro, estás feia, estás feio. Parece que estás a passar fome, parece que estás a viver mal. Jesus está a dizer: deixa as preocupações comigo, se ocupa comigo, deixa que eu trato das tuas lutas. Você trata da relação comigo, você trata das declarações, você trata de determinar.
Começa a dizer: Jesus, retira toda essa imagem que está na minha mente, retira toda a preocupação. Já vamos chegar lá, mas retira toda a preocupação, retira toda a preocupação, retira toda a mentira, retira toda a aldrabice, retira tudo que o Senhor tem dito. Retira, 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 retira. O guardião da minha casa, da minha família, já me enviou mensagem de que eu não vou chegar lá. Já fala no meu ouvido de que eu não tenho solução. As coisas já me transmitem que não adianta continuar na batalha. Mas Deus hoje se levanta para te dizer: meu filho, inverte essa balança. Creia em mim, declare com fé, declare com fé, declare com fé. Você que realmente se sente cansado, aquele que se sente com muito sono, de líder, não estou a conseguir mais, está muito cansativo. Respira fundo. Nesse momento, respira mesmo fundo. Se prepara mesmo, respira fundo. Agora nós vamos voltar a declarar, mas primeiro respira fundo. Respira fundo, respira fundo. Lembra as vezes que você não conseguiu orar de madrugada? Lembra as vezes que você não declarou com fé, porque te entregaram um exame, te disseram que as notas já saíram, te disseram que as faculdades estão fechadas, te disseram que já não há inscrição, te disseram que já não há matrícula, te disseram que aquela bolsa não vai sair, te disseram que a enfermidade do teu pai não tem cura, te disseram que o teu filho não vai vir. Respira fundo. Respira fundo. Não tenha pressa, respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Deus está a dizer: filha minha, respira fundo. Eu sei o que você quer, respira fundo. Agora você que respirou fundo, você que sabe o que você quer, como Deus tem colocado no meu ouvido, você que não quer que está só gestada, você quer ser mãe, você não quer só estar gestada, você quer ser mãe. Declare: todo altar que clama no meu nome, todo altar que clama no meu nome, caia por terra agora, 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 no nome de Jesus, caia por terra agora, caia por terra agora. Eu declaro altar destruído, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Caia por terra agora, 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 pelo poder que é no nome de Jesus. Sejam destruídos, sejam destruídos, sejam destruídos, pelo poder que é no nome de Jesus. Respira fundo, respira fundo. Lembra aquilo que você quer. O irmão que está do teu lado não sabe o que você quer, não sabe o que está acontecendo na tua família. Então clame: todo guardião que se levantou contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu lar, contra o meu propósito, contra a minha história, caia por terra no nome de Jesus. 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 Pelo poder que é no nome de Jesus. Pelo poder que é no nome de Jesus. Pelo poder que é no nome de Jesus. La praça cantelebro coposto lebre. Le casa cantelebro. Lebro soprantelebro capate quepo. Le praça cantalabra. Caia por terra. Caia por terra. Caia por terra, 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 pelo poder que é no nome
de Jesus. Respira agora. Respira agora. Respira agora. Agora eu não vou dirigir, não vou falar o alvo. Não repete, perceba. Você agora, eu enquanto dirigir não vou falar o alvo. O alvo, você pode ter N alvos. Durante as orações, nós temos, como o pastor disse, mais de 40 alvos. Provavelmente, pelas minhas contas, até o final do trabalho, vamos chegar aos 200, 205 alvos. Mas há um que está naqueles que nós já recebemos, ou estará naqueles que nós vamos receber, que está no teu coração. É gravidez, são os abortos, são os empregos, é a prostituição na família, é a limitação, são as enfermidades, são as possessões malignas, são os maridos da noite, são as alianças geracionais. Então agora você declara. Enquanto eu vou dizer, porque este é o alvo, que eu vou dizer, meu alvo. Toda aliança geracional. Quando eu falar toda aliança geracional, você fala o teu alvo. E quando nós dissemos cai por terra, cairá por terra o meu e cairá por terra o de cada um. Em nome de Jesus. Toda aliança geracional. Toda aliança geracional. Toda aliança geracional. Pelo poder que é no nome de Jesus. Cai agora, cai agora. Sejam destruídas, sejam desfeitos. Todo pacto feito no rio, feito no mar, feito na montanha, feito na floresta, feito no rio, feito nos céus, feito na terra, paterno, materno. Cai agora, cai agora. Não haja reconstrução, não haja reconstrução, não haja reconstrução, não haja reconstrução. Pelo poder que é no nome de Jesus, pelo poder que é no nome de Jesus. Oh Deus, toda esposa, toda mulher, toda moça aqui da CCS, toda irmã que quer dar à luz, quer ser mãe, quer estar gestada, quer ser mãe, eu declaro que todo limite, que toda barreira, que todo aborto espontâneo, que todo problema de colo aberto, todo problema de infertilidade, caia por terra, caia por terra, caia por terra. Lá prante que posto lobrecar, lepra, li que posto pra todo marido da noite, todo marido da noite, que de geração a geração, de pai para filha, de irmã para irmã, caia por terra. Hoje não há continuidade, não haverá continuidade, não haverá continuidade, não haverá continuidade. Pelo poder que é no nome de Jesus, Deus destrua, Deus destrua, Deus destrua. Que a cruz de Cristo se apresente, que a cruz de Cristo se apresente. Toda casa, todo altar, toda cabana, toda panela, todo animal que clama no meu nome, seja aniquilado, seja destruído, seja queimado, pelo poder que é no nome de Jesus. Deus, todo altar que clama no meu nome, todo altar que clama no meu nome, pelo poder que é no nome de Jesus, seja destruído, sem capacidade de reconstrução. Não haja reconstrução, não haja reconstrução, não haja reconstrução. Pai, no nome de Jesus, toda a câmara de monitoramento, todo limite geracional, todo limite familiar, seja quebrado, seja neutralizado pelo poder que é no nome de Jesus. Todo guardião, todo espírito das trevas, sejam feridos de cegueira, não consigam nos alcançar pelo poder que é no nome de Jesus. Lá prante que lembro sopra, lembro socolobre cante lembro copestepe, lepra si cante que po pepe que te que po, lepro sopra te lembro, le capa pepe, lepro socolobre ca, leprante que lembro.
Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Estava tentado nos enganar. Estava a tentar ficar com nossas vacas. Estava a tentar ficar com nossos filhos. Estava a dizer que nós até estamos a ganhar, mas estamos a ficar com nossos filhos. Querem ficar com o produto do nosso trabalho. Deus está a dizer, não pare, não desista, não deixe. Você que está lutando para ser gestada, há alguém nesse lugar, não sei nome, não sei nome. Deus está a dizer, há alguém que quer ser mãe nesse lugar. Embora você não está a ver os sinais, se você se despreocupar e se você se ocupar com a oração e com a batalha, você não verá sinais. Você vai usufruir. Deus está a dizer, você já está a usufruir. Enquanto falava da mandioca, que Deus dizia, assim como está a puxar a mandioca, Deus também está a puxar a criança. Assim como a morte e a infertilidade estão à frente da mandioca, Deus está a puxar a criança. Há uma criança aqui que Deus está a puxar. Está a tirar a morte de frente e está a dizer, haverá choro. Não choro de óbito, mas haverá um choro de uma criança. Choro de alegria sobre os teus braços. Só não se cansa, só não pare de porque estás a ouvir ou achar que as coisas não estão a acontecer. Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. Estamos, Deus, numa batalha, mas eu te peço, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia de todas as vezes que nós demos mais atenção às coisas de Satanás, às contraofensivas de Satanás, à história do inimigo. Senhor, nos ajuda, por amor do teu nome, a termos fé. Quer estarmos a ver ou não, que tenhamos fé. Senhor, ajuda, Deus, a deixarmos a preocupação de lado. Ajuda, Deus, a deixarmos o cansaço de lado. Porque se fosse conversa no WhatsApp, com amiga, com amigo, nós ficaríamos até as 2 da manhã. Senhor, volta a nos dar energia. Volta a nos religar. Volta a nos colocar na oração de madrugada. Volta a nos colocar na oração na hora do almoço. Volta a nos fazer ter alegria e gozo de estar aqui, buscar a tua palavra, orar com os irmãos. Deus, me dá energia de amanhã estar aqui das 8h18. Me dá energia de estar ligado contigo, porque eu não quero viver só de ouvir ou só de ver. Eu quero usufruir. Por isso, nessa hora eu declaro toda a contraofensiva do inimigo, toda a contraofensiva do inimigo, para me tirar a percepção do lugar onde eu estou, para me tirar a percepção da igreja onde eu estou, para me tirar a percepção da batalha onde eu estou, para me tirar a percepção da obediência que eu devo seguir à oração da madrugada, para me tirar a percepção de que eu devo chegar até o final. Caia por terra, pelo poder que é no nome de Jesus. Caia por terra, caia por terra, caia por terra, caia por terra. Senhor, eu chegarei até o fim. Senhor, eu chegarei até o fim. Não serei como meus pais, não serei como meus avós, não serei como meus bisavós. Eu chegarei até ao fim. Jesus, eu vou ver Canaã, eu vou entrar em Canaã, eu vou ver Canaã. Senhor, retira de mim toda a saudade das cebolas, todas as saudades das lentilhas, todas as saudades dos repolhos do Egito. Jesus, meu caminho é para frente, meu caminho é para frente. Por
isso, toda aliança geracional, no nome de Jesus, não irá se restabelecer. Toda aliança que já foi quebrada, não irá se restabelecer. Eu rejeito no nome de Jesus o restabelecimento. Tudo aquilo que eu quebrei, seja mantido quebrado, seja mantido destruído, seja mantido aniquilado pelo poder que é no nome de Jesus. Lá prante que lembrou casta lá brante lembrou lepra sacante que popepe que te que lepra si cante lembrou copo lepro lopro socope le entre prasta prante que po la trapraste prante lembrou leke lepro socope que te que po li cante que poco solo breca la prasui que pa lepro so li cante que poco pe que te que se po la entre pasta la brante que po li que se que po te le boca la entre que poco pe que se que le boca li que lepo like soko po telebro canta la brante que po la entre que poso li que po la entre que po lo be cante levo li pro sopro lei se que po la entre pasta la brante que po lei que po la entre que celebroca. Nada do que foi destruído durante esses 12 dias se levante. Nada do que foi aniquilado durante esses dias se restabeleça. Nada do que foi desligado durante esses dias seja ligado pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Todo joelho, tudo que foi destruído, que se mantenha dobrado. Lá entre a prata, vai orando, diga: Senhor, eu não permito que nada seja restabelecido por causa do meu cansaço. Não haja restabelecimento, não haja levantamento. Mantenha-se destruído pelo poder que é no nome de Jesus. Vai orando, Senhor, mantenha-se destruído. Nenhuma aliança se levanta, nenhum altar seja reconstruído pelo poder. Vai orando.